Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso projeto Escola Limpa, um ato de cidadania. Hoje, vamos aprender um pouquinho sobre o que é o lixo, quais são os tipos de lixo e como que a gente pode separar esse lixo para reciclar. Para isso, a gente vai precisar conhecer um pouquinho sobre eles, tá bom? Então, a gente vai iniciar com o que é o lixo. E aí é chamado de lixo todo material que já não possui mais utilidade e por isso é descartado. É possível classificar o lixo de acordo com sua composição e destino, facilitando a coleta seletiva e auxiliando na conservação do meio ambiente e preservação da saúde de todos. Nós temos os tipos de lixo. Primeiro a gente vai trabalhar falando um pouquinho sobre o lixo orgânico, que ele é composto por basicamente o resto de alimento, né? Resto de comida, tanto de empresas quanto da nossa casa. Então, ele pode ser casca de alimentos, resto de vegetais, resto de frutas, certo? O próximo lixo que a gente vai conhecer é o lixo doméstico, tá? Que é aquele lixo que vem das nossas casas que a gente não separa. Esse lixo, ele é todo misturado, tanto papel quanto plástico, quanto o orgânico, né? Os restos das comidas. Quando a gente não separa esse lixo se chama lixo doméstico, lixo que vem da nossa casa. A gente tem o lixo comercial, que é o lixo descartado pelos estabelecimentos comerciais, que são lojas, restaurantes, bancos, tá? Então, pode ser embalagem plástica, resto de alimento, caixa de papelão, ok? Nós temos também o lixo industrial, que é composto por sobras de matérias-primas, que são as matérias que as pessoas utilizam nas indústrias. Pode ser, por exemplo, indústria de jeans. Ela joga pedaços de jeans fora, ela joga, muitas vezes, inclusive na natureza, a tinta que é usada para tingir, fazer o tingimento do jeans, certo? Então, o que ele usou, não reciclou e jogou fora. A gente também tem o lixo hospitalar, que é o lixo vindo do hospital, clínicas. Então, pode ser seringa, agulha, embalagem de remédio, fralda, sonda, gás, algodão. Esse lixo pode ser perigoso e, inclusive, ele deve ser encaminhado para empresas que são especializadas em receber esse lixo hospitalar, tá? O hospital, ele não pode jogar o lixo na rua para o caminhão do lixo levar normalmente. Não pode. O hospital, ele tem que colocar o lixo, enviar o lixo para uma empresa especializada, tá bom? Porque pode ser lixo contaminado. A gente também tem o lixo verde, que é o resultado da poda de árvores ou do recolhimento das folhas nas ruas, tá? Esse lixo, ele pode ser orgânico. Perdão, ele pode ser orgânico não, ele é orgânico. Tá? Que é um lixo que é vindo da natureza. Orgânico é quando ele vem da natureza, inclusive ele pode ser utilizado para compostagem, que é quando a gente utiliza ele para fazer um material que pode ser muito útil para a terra. A gente tem também o lixo eletrônico, que é uma quantidade enorme agora, tá? Que é um desafio atual para o nosso planeta, que é exatamente computador quebrado, mouse, tablet, telefone. Então, esse lixo eletrônico, ele também precisa ser descartado em um local onde se recolhe esse tipo de lixo. A gente não pode jogar um computador fora no meio da rua, como a gente joga, bota o nosso saquinho para o caminhão do lixo levar, tá? Por quê? Porque esses materiais aí, eles contêm outros materiais que podem ser muito perigosos para a natureza e para a nossa saúde, certo? Então, para a gente jogar esse tipo de material fora, como telefone, computador, bateria, essas coisas,
a gente precisa ver qual é o local que recebe esse tipo de material, tá bom? Porque ele pode ser bem nocivo para a nossa saúde. A gente tem o lixo radioativo, que é extremamente perigoso. Ele é composto por materiais que sobram de usinas nucleares, tá? Então, por exemplo, aqueles aparelhos que tiram raio-x, quando a gente quebra o braço e a gente vai para o hospital, o médico tira como se fosse uma fotografia do nosso braço quebrado, se chama de raio-x. Aqueles aparelhos, eles têm um pouquinho desse material radioativo, tá? Então, esse lixo radioativo, ele precisa ser colocado bem longe da natureza para que a gente não adoeça, porque ele é extremamente perigoso. E a gente tem o lixo reciclável, que é o lixo que pode ser transformado em outros materiais, tá? Mas para ele ser um lixo reciclável, por exemplo, o lixo doméstico, ele pode ser um lixo reciclável, mas ele só é considerado lixo reciclável quando a gente separa. Por exemplo, se eu tenho no meu lixo, eu tenho papel, plástico, metal, vidro, eu preciso separar esse lixo, em vez de juntar ele todo numa sacola só, separar esse lixo e enviar para a coleta seletiva, tá? Não adianta a gente separar também e colocar lá na frente da casa para o caminhão do lixo normal levar, porque ele vai juntar tudo de novo e vai tudo misturado. Não. Esse tipo de lixo que a gente separa, o lixo reciclável, ele tem que vir uma cooperativa, uma empresa que faça esse tipo de trabalho, que é reciclar o lixo, certo? Para isso a gente tem que separar, limpar e organizar o lixo para que essas empresas possam reciclar. Aqui eu coloquei a imagem de algumas lixeiras que a gente utiliza para separar o material. Por exemplo, a azul é material papel, vermelho plástico, o verde é o vidro, o amarelo é o metal, o marrom é o orgânico e o cinza é aquele que a gente não consegue reciclar, tá? Então tem alguns materiais que a gente não consegue reciclar e a gente coloca nesse recipiente, ok? Então a gente tem azul para papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal, laranja orgânico e cinza para o que a gente não pode mais reciclar. Então, como a gente aprendeu sobre o que é o lixo, quais são os tipos de lixo, falamos um pouquinho. Então, a atividade da semana para vocês, além de vocês já começarem, a professora começar a separar os grupos da semana para serem os amigos da limpeza, é que vocês vão observar a limpeza da sala de vocês, observar a limpeza da escola como um todo, conversar com um amiguinho, quando ele deixar um papelzinho cair no chão, tá? Então, essa organização vocês vão fazer sempre, toda semana. Mas a atividade que vocês têm para essa que eu vou pedir para vocês é que vocês vão fazer placas para a gente espalhar pela nossa escola. Por exemplo, eu coloquei uma imagem aqui só para ilustrar, para dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer essa plaquinha, tá? Então, aí tá dizendo, ó, jogar o lixo na lixeira. Um menino jogando o lixo na lixeira, tá? Porque o lixo, a gente já sabe que não pode ser jogado no chão. Existem as lixeiras para fazerem esse trabalho. Então, a gente vai, ó, jogar o lixinho na lixeira. Poderia ser uma plaquinha, não poderia? Então, vocês vão fazer outros tipos de plaquinhas. A professora pode dividir uma folha de ofício em 4 pedaços e entregar a 4 crianças para que vocês façam essas plaquinhas com o desenho de vocês e escrevam o que vocês querem dizer com essa plaquinha, tá certo? Então, esse é o trabalho da semana, para que vocês possam espalhar essas plaquinhas pela escola, tá? Então, vocês podem pensar em não deixar o prato da merenda na mesa,
Não deixar papel no chão da escola. Não jogar. Tem gente, por exemplo, que está jogando papel higiênico no chão, deixando a torneira aberta, tá? Então, a gente pode pensar em várias plaquinhas que a gente pode fazer, tá bom? E ir espalhando pela escola, combinado? Então, eu quero que vocês, façam essa plaquinha com capricho, caprichem no desenho, caprichem no colorido e comecem a espalhar pela escola, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!